O vídeo de hoje é um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre suculentas que brotam muito, que dão muitas mudas, né? Aquelas que a gente consegue fazer em vasos cheios, floreiras cheias e cuias cheias mais rápido. E esse vídeo também é para tirar a dúvida de uma amiga inscrita aqui no canal, que é a Isabel. Ela colocou assim: Marcos, sempre escuto as pessoas falando que no mundo das suculentas, quem tem uma, não tem nenhuma. O que quer dizer isso? Eu sempre escuto, mas nunca entendi. E na verdade, Isabel, tanto para você quanto para quem está assistindo o vídeo, está começando no cultivo, pode ser que também tenha dúvidas sobre essa questão, né? E a verdade é o seguinte: quando você tem uma suculenta e aquela suculenta não reproduz, acaba que você corre o risco de perdê-la para fungo, para pragas, que nós sabemos que as suculentas é bem atacada o ano inteiro por alguma coisa. Quando não é conchonilha, é nematóide, quando é nematóide é fungo. Então por isso é tão importante você ter aquelas que brotam mais, porque assim você tem menos chance de perder a espécie. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu separei aqui 15 suculentas que brotam muito e que dão muitas mudas. Uma vez que você consegue uma muda dela e você acerta no cultivo dela nos primeiros meses, a tendência é ela crescer e começar a brotar a ponto de você conseguir encher realmente vasos e floreiras e cuias de qualquer uma delas, né? Aqui no cultivo das nossas suculentas não foi diferente do cultivo de ninguém. A gente sempre começou com uma planta só e foi tentando fazer com que ela multiplicasse através de folhas, através de podas, né? Onde ali na poda acaba liberando outras mudas também. E uma delas é essa daqui, ó, que no caso é a primeira do vídeo de hoje, que é o Mendonzai. O Mendonzai, quando a gente conseguiu uma mudinha. Eu consegui com a irmã minha, porque ela tinha uma na casa dela que brotava o tempo todo e eu ficava admirado com aquela brotação toda, né? E ela falou para mim: foi uma só que eu consegui e foi brotando desse jeito. E aí, através de uma mudinha, as nossas também começaram a brotar bastante. Porém, aqui eu tenho o costume de, toda vez que a planta brota demais, eu vou lá, faço uma podinha ali, às vezes até mesmo a poda de beliscão, retiro uma mudinha e já levo para outro vaso, para garantir a espécie. A segunda suculenta também, que a gente conseguiu aqui um raminho, né, um galinho dela, foi essa daqui, ó, que é o colar de rubi. O colar de rubi eu estou mostrando para você esse vaso aqui, ó, que está bem cheio, bem recheado. Foi plantado um raminho também, e através desse raminho ela brotou demais e foi formando aqui, ó, esse cacho, essa penca, essa moita, né? Porém, o que acontece? Essa planta também é outra que, da mesma forma que ela tá lindona, bonitona, ela começa a secar o cipózinho dela na ponta e aí ela para de levar nutrientes lá para a pontinha, para o finalzinho da planta. E aí ela corre o risco de morrer também. Então por isso que é importante estar sempre renovando ela, tirando raminhos e colocando em outros vasos também para perpetuar. A terceira são as beldroegas 11 horas, né? São plantas que todas elas que nós conseguimos aqui no nosso cultivo, nós conseguimos ali um raminho bem pequenininho. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente está passando no local, na rua, por exemplo, que tem lá no cantinho da rua, a gente pega lá um raminho e traz e coloca aqui, ó, e rapidamente ela lastra e rapidamente ela enche vasos e baciadas. Então é uma suculenta que vale muito a pena, porque quando ela está bem viçosa, além dela ser bonita só a rama, né, o ramo, a planta, ela também dá floração o ano todo, né? Então para quem gosta de flores, é uma boa pedida, porque ela realmente floresce o ano todo. E é uma planta que gosta de sol, mas também que gosta bastante de água. A quarta suculenta que também brota bastante depois que você acerta o cultivo dela, são essas aqui, ó, que são as Fred Ives. Essas aqui são algumas que a gente tem elas em outros vasos também, mas é uma planta muito bacana, porque à medida que ela vai crescendo, ela começa a dar mudinhas pelo caule, e é bem importante manter esse caule tomando sol, para evitar o acúmulo de cochonilhas nas mudinhas, né? Então a gente espera ela crescer um pouquinho, retira e vai colocando em outros vasos. Aqui mesmo, nessa baciada, tem algumas outras mudas aqui na parte da frente que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. A gente vai retirando a mudinha e já colocando junto com a planta mãe. É uma planta muito lindona, muda também bastante a nuance de cor dela de acordo com cada estação. E aqui ao lado tem a de número 5, que é a Water Lily, que é bem parecida mesmo com a Fred Ives
e também é outra que reproduz demais, dá muita quantidade de muda. Nessa baciada nós temos as duas plantadas juntas, justamente para comparar para algumas pessoas que me perguntam se é a mesma planta. Na verdade, essa aqui é o Waterlily, ela fica um pouco menor do que a Fred Ives e ela dá muito mais muda ainda do que a Fred Ives. Como você pode ver aqui, ó, tem muda dela tanto na copa quanto aqui no caule. Essa aqui mesmo está com duas cabeças e aqui por baixo aqui, ó, como você pode ver, tem muitas mudinhas aqui rodeando. Costuma ter algumas que formam um buquê, vai formando aquele buquê em volta da planta de tantas mudas que vai saindo por ali. A gente escolhe às vezes deixar elas juntas, outras vezes a gente vai tirando algumas mudinhas e colocando em outro vaso para não correr realmente o risco de perder a espécie. Aqui tem uma baciada só delas, mas nós temos todas as duas espalhadas aqui em outros vasos aqui pelo cultivo também, justamente para garantir a espécie. Se der problema numa, tem outra. A sexta suculenta também que brota bastante são as letícias, né? Aqui a gente tem algumas baciadas, algumas floreiras cheias e pode até ser difícil de acreditar, mas todas vieram de uma planta só, porque essa planta, ela, à medida que ela vai crescendo, ela vai liberando mudinhas. Às vezes uma planta ela dá para mais de 5, 6 mudas, né? Então a gente espera crescer um pouquinho aquela mudinha que vai saindo em forma de bracinho e aí a gente faz aquela poda ali e coloca para poder enraizar. Assim que vai enraizando e vai crescendo, a gente vai formando essas baciadas e floreiras. Um exemplo para você entender melhor, essa floreira que já está bem cheia aqui, por exemplo, ó, vou mostrar para você aqui para você entender melhor. Olha aqui, ó, tem algumas que tem 2 mudas já na mesma planta. Contando aqui, eu contei 12 mudinhas de haste, igual você está vendo por aqui, ó. Então só aqui já daria mais 12 mudinhas que a gente corta, deixa cicatrizar e depois coloca lá no substrato seco e vai deixando crescer. À medida que vai crescendo, a gente vai juntando em outros vasos. E como você pode ver, ó, vai dando haste de floração e haste de mudinhas, tudo ao mesmo tempo. Na minha opinião, é uma planta que é bonita o ano todo, porque tem a época do ano, igual agora, primavera e verão, que elas acabam ficando bem verdinhas, mas tem os períodos mais frios que elas ficam bem vermelhas, bem coloridas. Então, esse é o diferencial dela, ela muda bastante a tonalidade durante o ano, mas no período que está verdinha também é um verde bem brilhante e é uma planta que se destaca tanto sozinha em vasos separados quanto no meio de outras suculentas também. Ela dá um contraste muito bom por causa desse verde acentuado que ela tem. E seguindo então para a suculenta de número 7, que brota bastante, essa daqui, ó, que é a Equador. A Equador, quem acompanha o canal me vê mostrando ela aqui direto, porque é uma planta aí que cabe em todos os temas, né? Ela é uma planta muito boa para cultivar, cresce rápido e ao mesmo tempo que cresce, ela vai dando muitas mudas, tanto pelo caule dela quanto por haste. Então a gente foi aproveitando tudo quanto é tipo de reprodução que ela dava para a gente aqui. Plantada sozinha em vasos grandes, igual essa bacia aqui, ó, ela vai desenvolvendo e crescendo ainda mais rápido e muito mais. E como você pode ver, ó, à medida que ela vai dando as mudinhas por caule, a gente vai destacando e colocando em outras baciadas e ali elas vão crescendo. À medida que cresce um pouquinho mais, a gente espalha elas em outros vasos, em outros arranjos. E aqui dificilmente tem um vaso que não tem dela, pela quantidade que tem dela aqui no cultivo. Então realmente brota muito e é bacana dela que além de brotar, crescer, ela dá uma haste floral, uma das mais bonitas que eu já vi aqui no cultivo. Eu nem tenho costume muito de deixar haste floral, porque junta muita cochonilha, mas essa daqui eu sempre faço questão de deixar a haste dela para a gente apreciar, porque ela realmente é muito bonita. E também porque a haste floral ela acaba atraindo alguns polinizadores, que é muito bom para o cultivo. Seguindo então para dia número 8, que é essa daqui, ó, que é a jadeíta. Muitas pessoas têm dificuldade em cultivar a jadeíta. Aqui a gente conseguiu, vamos dizer assim, um certo sucesso com ela, colocando ela no local que toma só um solzinho fraco da manhã. Aquelas primeiras horas de sol já é o suficiente para ela se manter crescendo
e liberando mudinhas. Como você pode ver aqui, ó, ela vai liberando uns bracinhos, né, que são as mudinhas dela. A gente espera crescer, pegar um poste onde ela fica bem parecida com a planta mãe, vai destacando e colocando ao lado, como algumas que já estão por aqui, ó. Essas menorzinhas todas são mudinhas que a gente fez através desses bracinhos que foram crescendo. A gente foi retirando e colocando junto com a planta mãe. Inclusive me perguntam muito qual o melhor horário para tirar essas mudinhas assim, ó, essas hastezinhas. E na verdade é sempre quando elas estão bem parecidas mesmo com a planta mãe, né? Já um pouquinho maior. A suculenta de número 9, que também brota bastante por aqui, é essa daqui, ó, que é a Milky Way. Ela brota tanto por folha, quanto vai liberando algumas mudinhas entre a própria planta mãe, ali no caule mesmo. Ela brota muito pelo caule, e às vezes a gente retira algumas hastes florais dela, e ali naquele local que a gente dá aquela picotada na haste floral, ela acaba também liberando algumas mudinhas. A gente espera crescer um pouquinho, retira e depois coloca lá no substrato seco e deixa enraizar, e rapidamente elas começam a crescer. É uma suculenta que precisa aí de 5, 6 horas de sol pleno para ficar mais bonita. Inclusive aqui atrás tem algumas que estão um pouco meio tampadas, meio abafadas, ó. Já estão ficando até um pouco estioladas, né? Então elas realmente precisam de sol para poder ficar mais compacta e mais bonita. Seguindo então para a suculenta de número 10, que também brota bastante, que é a Mini Paraguaense. Nós conseguimos a nossa primeira muda através da Bel, né, que é uma amiga nossa, tem um canal no YouTube também que chama Pedacinho do Céu. A Bel, ela mandou pra gente a nossa primeira muda, e eu gostei tanto do tanto que ela brotava, que logo depois eu pedi mais uma muda. Então, através de 2 mudas que chegaram aqui para nós, hoje nós temos ela aqui para todo lado, porque à medida que ela vai crescendo, ela vai liberando várias mudas pelo caule, né? Folha também brota muito fácil, mas aqui a gente às vezes nem se dá muito ao trabalho de esperar mudas sair por folha, porque qualquer raminho dela que você planta ali, naquele mesmo caule, costuma nascer várias, como nasceu nessa daqui, ó. Quando eu plantei aqui, eu plantei umas 5 bem pequenininha nesse vasinho, e todas elas foram dando várias mudinhas pelo caule, e hoje olha aqui a quantidade que tem. Então são vasos pequenininhos, mas que elas brotam muito bem assim mesmo neles. E a suculenta de número 11, que também brota bastante, são as estapélias, né? Consideradas aí, ou conhecida popularmente, como cacto estrela, porque a flor dela forma um formato de estrela. São plantas que parecem simples quando não florescem, mas quando florescem é um verdadeiro espetáculo, né? Algumas pessoas não gostam muito porque ela tem um cheiro forte que acaba atraindo mosca às flores. Mas particularmente aqui a gente gosta e não tem nenhum problema com essa questão do cheiro, não. Pelo contrário, são plantas bem ornamentais, tanto plantadas sozinhas em vasos quanto plantados junto com outras suculentas também, né? Acaba deixando o arranjo bem mais bonito. E a suculenta de número 12, que não tem como deixar ela fora quando se trata de suculenta que brota, que é essa daqui, ó, que é a Pink Pride. Quem acompanha o canal vê ela direto também nos vídeos, porque realmente é uma planta muito boa de se cultivar. Essa daqui, por exemplo, ó, é uma grandona que tem 3 mudas que saiu pelo caule dela, a gente deixou crescer junto, e aqui ela está formando meio que um buquê também, né? São várias plantas rodeando a planta mãe, está muito bonito. Mas a gente vai retirando algumas mudas do caule também e espalhando aí por outros vasos, formando outros arranjos, outras baciadas também. E tem também elas plantadas em bacias só com elas, né? Que também forma aí uma baciada bem bonito da Pink Pride. Tem época do ano que elas ficam mais fechadinhas, tem época que elas ficam mais abertas, mas de qualquer forma, de qualquer jeito que elas ficam bem bonitas. E são plantas bem resistentes e brotadeiras. A de número 13 é a Antíqua, que também não tem como ficar fora quando se trata de planta que brota muito, porque essa brota tanto por folha quanto por caule, e é uma planta que muitas das vezes aqui a gente faz alguns testes podando a copa dela, e lá na copa ela acaba liberando várias mudas. Aqui mesmo ó, tem algumas que a gente fez por folha,
e hoje já estão bem crescidinhas, bem desenvolvidas. Até as que a gente faz por folha, elas crescem rápido. A suculenta de número 13, que também brota bastante, é essa daqui, que é a orelha de burro, que além de ser uma planta bem bonita, fica grandona, cresce rápido. Ela também vai dando muitas mudas a ponto de a gente às vezes ter que improvisar e pegar as mudinhas delas e colocar em locais, vasos pequenininhos, para dar uma restringida no crescimento, né? Como é o caso desses vasinhos aqui, ó, que a gente faz, vasinhos bem pequenininhos, coloca algumas e elas se mantêm pequenininhas e costumam até ficar mais coloridas, né? E quanto mais sol toma, mais coloridas elas vão ficando. É uma planta de muito fácil cultivo. Para você que tem espaço ou tem vasos grandes, quanto maior o vaso que você planta ela, maior vai ficando as folhas, né? Que a gente costuma chamar aí de orelha de burro. E a suculenta de número 14 é o cacto, né? Porque todo cacto é uma suculenta. Então os cactos também costumam brotar bastante, como é o caso desse daqui, ó, que através desse cacto maior, como você pode ver, ele ainda está com algumas mudinhas. E à medida que elas vão crescendo aqui junto com a planta mãe, quanto mais parecida com a planta mãe ela vai ficando, mais a gente vai lá e destaca e vai colocando ao lado, né? Como você pode observar aqui ao lado, tem algumas já, ó, que saíram da planta mãe e já estão bem desenvolvidas, já estão crescendo. Tem um outro cacto também, que eu gosto muito de comparar, que é esse aqui, ó, que é o Gimnocalício, né? Esse cacto, na minha opinião, é um dos cactos mais surpreendentes que nós temos aqui no cultivo, porque todas essas mudinhas que você está vendo aqui mais na frente dos cactos maiores, são mudinhas que foram feitas do cactus de trás, e as próprias mudinhas, ó, estão lotadas de mudinha, e se você observar bem, você consegue ver já botão de flores nelas, né? Então as mudinhas já estão reproduzindo e florescendo, que é uma coisa que a gente acha bem interessante. Olha aqui para você ver, ó. Já tem um botãozinho de flor numa mudinha que é pequenininha, que pode se considerar um bebezinho, vamos assim dizer, que já está dando mudas e também floração. Então são plantas que valem muito a pena ter no cultivo pelo desenvolvimento delas. São plantas que pegam uma maturidade muito rápida. Então elas começam a crescer rápido e a brotar rápido e até florescer rápido. E a suculenta de número 15, que me surpreendeu aqui na questão de brotação também, é essa daqui, ó, que é a Bembedes. Como você pode ver aqui, ó, essa daqui tem uma mudinha de um lado e uma mudinha do outro. E a gente tem aqui essa daqui, ó, que é a planta mãe de todas elas, né? Foi através dessa daqui que a gente foi conseguindo as outras mudas. Vai crescendo, a gente vai destacando e plantando ao lado da planta mãe. Mas como você pode ver, ó, nesse exato momento, a planta mãe já está com mais duas mudinhas na copa. A gente espera ela crescer. Assim que ela fica bem parecida com a planta mãe, a gente vai lá e faz a poda, retira essa mudinha e coloca para poder cicatrizar e depois coloca no substrato seco. À medida que ela enraiza e ela cresce um pouquinho, a gente traz ela e planta ao lado da planta mãe, como é o caso dessa que está à direita do vídeo, que também foi uma mudinha igualzinha a essas que está na copa, e hoje ela já está aqui, ó, já quase ficando do tamanho da planta mãe. E do outro lado aqui tem algumas mudinhas que a gente destacou, que já estão aqui, ó, desenvolvendo junto com a planta mãe. Então é uma planta muito boa, além de ser bonitona, compacta, tem essas pontinhas coloridas. Além de tudo isso, ela é muito boa também para reproduzir e dar mudas. Esse vídeo de hoje ele foi justamente para deixar uma listinha aí das suculentas que brotam e que são mais tranquilas de cultivar, né? Mas o que acontece? Para tudo isso dar certo, é bem importante aí alguns fatores, como a quantidade de sol certa, né? Principalmente o sol da manhã, porque são todas de sol pleno essas suculentas do vídeo de hoje. Tem também a questão de você não deixar de dar aí um adubinho, um fertilizante, pelo menos uma vez por mês para elas. E se possível for, principalmente agora no período de primavera e verão, você organizar aí um sombrite para ajudar, nem que seja aí um sombrite 30%, 50%. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida aí. Aproveita e deixa de onde você assiste, né? Que é bem importante para a gente saber até onde chegam as informações e os conteúdos. Combinado? Então tá bom então.
E outra coisa também, se você gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa o joinha, compartilha, né? Fazendo isso o YouTube entende que você está gostando e manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você, tá bom? E para você que é meu parceirão, minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, eu agradeço aí muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.